Fala pessoal, tudo tranquilo? Você sabia que o cinema nasceu na França, ainda no século XIX, desde então conquistou o mundo? Em tempos de mudança acelerada, pensar a sétima arte é um desafio tanto para quem faz, quanto para quem curte cinema. Este é o programa Curta Cinema, que estreia aqui na TV Universitária, trazendo as novidades sobre a sétima arte. Em Roraima, o cinema tem ganhado cada vez mais adeptos. As produções locais têm buscado ocupar espaço tanto no cenário regional quanto no nacional. Neste programa, vamos fazer um passeio na Mostra de Cinema ocorrida no Sesc Amazônia das Artes, no final do mês de maio. Um evento que reuniu muita gente interessante. Se você perdeu esse evento, não se preocupe, nós vamos mostrar aqui um pouco das contribuições feitas por realizadores, documentaristas e cineastas. Eu vou passar a palavra para o Aldenor primeiro, para ele falar um pouquinho do projeto de exibição e também de TV pública, uma vez que ele é um grande articulador do setor de programação da TV universitária, dentro de um conjunto que o governo federal tem proposto de TVs com essa proposta de exibir programações alternativas ao que a gente vê, né? Quando a gente fala alternativas, é isso aqui, né? Vocês estão tendo a oportunidade, nós, de ver filmes que não circulam no mercado, enfim, convencional, tradicional. Então, Aldenor Pimentel, nosso companheiro jornalista. Eu começo dizendo que o curta-metragem independente, que foi o primeiro exibido, E Nós Tínhamos Água à Vontade, é a prova de que, mesmo sem a participação do poder público, a cultura não para. Já o filme Não Existem Heróis, que nós acabamos de ver, nosso representante na mostra, é a prova de que, quando o poder público atua, o resultado é ainda melhor. O filme é um sonho antigo do Darkson Mota, cujo argumento eu ouvi pela primeira vez em 2009, quando ele concorreu no projeto DocTV 4, mas que só viu seu sonho ser realizado em 2014, 2 anos depois da aprovação do projeto na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Eu afirmo que a realização do filme Não Existem Heróis, com recurso público, é uma exceção em Roraima. Eu desconheço qualquer outro filme realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo. Tendo claro também que a Lei Estadual de Incentivo à Cultura não permite que empresas produtoras de cinema apresentem projetos e recebam financiamento dessa lei. Que a Lei Estadual de Incentivo à Cultura é o único mecanismo público de financiamento à cultura em Roraima, e considerando a política pública como um sistema de decisões para intervir em determinada realidade social, afirmo categoricamente que em Roraima não existe política pública de fomento ao cinema. Aliás, o único mecanismo público de financiamento à cultura de Roraima, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, em nível nacional já se mostrou equivocado, uma vez que nele o Estado abdica da decisão de onde investir o dinheiro público. Por isso, já estão sendo propostos dispositivos para a substituição da Lei Rouanet. Ok, agora como servidor público, com atuação no setor de programação em fase de implantação na TV universitária de Roraima, Canal 2, destaco nossa intenção de promover uma programação como deve ser uma TV pública, educativa e cultural, valorizando a cultura regional e a produção local. Nada melhor do que ouvir o nosso diretor do filme, que representa Roraima no Sesc Amazônia das Artes, Duarte. Boa noite a todos. Produzir o Não Existem Heróis foi um desafio para mim, porque vocês devem imaginar, né? Produzir um filme sobre dependência química, você acaba conhecendo os bastidores da dependência química, né? Além daquilo que os telejornais nos mostram todas as noites, todos os dias, né? É você conhecer a vida das pessoas em detalhes. Então, produzir Não Existem Heróis
ele foi esse desafio de você conhecer, não é simplesmente você colocar uma câmera, colocar luz e gravar depoimentos. Então, depoimentos que vocês viram que duravam 5 minutos, 4 minutos, nós levávamos horas para produzir eles, né? Não só a questão técnica em si, mas a questão também emocional. Houve depoimentos que nós tivemos que trocar de lugar na última hora. A gente tinha agendado um depoimento, só que por temer algum tipo de represária, o entrevistado pediu que fosse trocado o local da entrevista na última hora. Então, até criou uma certa apreensão da equipe, né? Medo, né? Porque realmente é uma situação não muito confortável para ninguém. Então, o Não Existem Heróis, ele não é só uma expressão da vida do Darkson Moto, Quinho, mas também é uma expressão da vida de tantas as pessoas que passaram pela dependência, que foram codependentes também, que é o caso da família dele, né, dos amigos, né? E produzir cinema em Roraima, vamos dizer assim, no Brasil, documentário, não é fácil, né? Assistir e debater o conteúdo é uma forma de aprendizado. Vamos conversar agora com uma galera que entende muito sobre cinema. Como é que foi ter um filme de Roraima aprovado nessa mostra que circula toda a Amazônia? Bom, é uma grande satisfação, né, estar representando o estado de Roraima, né, em toda a Amazônia, né, e o Piauí também. E é uma fase muito importante para o produtor, porque muitas vezes a gente pensa em produzir, mas esquece da distribuição, né? E é uma excelente iniciativa do SESC em fazer essa parte da distribuição, né, de vincular o nosso trabalho em toda a Amazônia. Então, Renato, o SESC mais uma vez aí fomentando, apoiando o cinema aqui na região norte. O cinema há 2 anos já faz parte desse projeto SESC Amazônia das Artes, né? E cada ano Roraima está mais representado, né? Que é um movimento que está crescendo dentro de Roraima, e a gente tem muita felicidade de ter essa representação dentro desse projeto. É algo que motiva os realizadores, saber que aqui no SESC eles terão um lugar para exibir seus trabalhos? Eu acho que sim, porque a gente tem uma relação boa, porque é de mão dupla, né? A gente gosta de ter esse realizador aqui, né? O SESC tem dentro do seu programa o Cine SESC, que é muito importante, né? E a gente não adianta a casa vazia, a gente precisa do conteúdo, né? E o conteúdo qual é? É o filme e é o público. Gênesis, como é que é para o SESC promover essa grande maratona cultural e também dar esse apoio ao cinema aqui no Amazônia das Artes? Inspirador, na verdade é desafiador. O projeto Amazônia das Artes ele vem com inovações e a cada edição ele vem com novidades. Essa edição, assim, além de fomentar artistas, projetos principalmente dentro da área de cinema, que é uma área que a gente precisa realmente vincular, criar parcerias, é um sonho a ser realizado e a cada edição vai melhorando. E toda uma equipe, desde do cara do porteiro até gestores, ele tem uma participação incrível, são apaixonados por esse projeto. Quando a gente conhece, a gente sente orgulho. O SESC ele tem orgulho de apresentar essa edição. Curtiu o nosso bloco? Então fica com a gente que daqui a pouco tem mais Curta Cinema. Vamos continuar agora com mais debates ocorridos na Mostra de Cinema do SESC Amazônia das Artes. Curte aí. Pedir para o professor Tiago, nosso companheiro, colega, também falar da experiência dele agora. Fica à vontade. Você tem aí uns minutos, a gente vai estender muito, mas fica à vontade. A plateia é sua. Boa noite. Satisfação estar aqui com essa sala cheia, né? Acho que essa sala aqui do SESC é muito especial, gente. Eu gostei dos filmes, eu acho que foi uma seleção muito bem feita assim, do SESC para essa noite. Tá criada, velho. Ô Murilo, não vi nada até agora, bicho. Ah, fica frio, velho. Tá aqui, ó. Cadê teu pai? Tá aí? Tá lá dentro, mas tá daquele jeito. E eu acredito que esse filme, ele tratou de um tema muito forte, mas de uma forma muito dinâmica.
e interessante, né? Isso que a gente vê que dá esse gás assim de a gente, caramba, olha o que está acontecendo, é o que a gente chama de montagem paralela no cinema, né? São várias histórias que estão acontecendo em paralelo e elas são apresentadas para o espectador de forma simultânea. Você apresenta um trecho de uma situação, né, de uma cena, de uma ação, apresenta um outro e um terceiro, né, e aí depois você somando, você vai chegando em algum lugar, né? É como se fosse... Isso é uma capacidade incrível do cinema que a gente não consegue na vida real, de parar o tempo ou de voltar no tempo. A gente consegue através da memória, mas fazer isso tudo paralelo e de uma forma tão dinâmica, só o cinema proporciona essa magia, né? Ramzakran levantou com o cimento craco. Cinema com a mananatizas, com cimento craco. O segundo filme é um filme documentário. Todo mundo consegue identificar que é um documentário ali, né? Que a gente não está tratando de uma ficção, está tratando de um problema social, no caso, a questão dos impactos ambientais e culturais da construção de uma barragem que afeta diretamente os xerentes, né? Tem elementos de análise no filme que a gente chama intrínsecos e extrínsecos. O intrínsecos é aquilo que a gente está vendo, né? Que está dentro da obra ali. E o extrínsecos são coisas que a gente vai atrás, né? Depois, né? A gente vai em busca de informações para se o documentário tem, ou o filme, na verdade, tem um interesse, né, nos chama atenção e a gente quer saber mais. Mas é uma forma clássica de produzir o documentário e que eu, particularmente, não sei se eles foram muito felizes, porque é um tema interessante, né? A gente tem várias situações na Amazônia, inclusive a gente está sofrendo isso aqui agora, nessa questão da construção de uma barragem, por conta do desenvolvimento. Mas eu acho que o realizador... quando ele se põe do ponto de vista de muito fora, do olhar muito externo, e consegue enxergar aquilo ali só como um problema, às vezes causa um sentimento ruim. Eu ouvi até alguém na plateia falar assim, nossa, quanta sofrência. Né? É um termo que até é cômico, mas é uma situação que aparentemente tem, né, seus problemas, mas eu acho que faltou... Ele trouxe um pouco de poesia através das imagens, né, no começo, lá do Rio, no final, com as crianças ali, mas eu acho que fica um sentimento ruim. E às vezes eu fico me perguntando, será que a gente realmente tem essa capacidade de nós de não... Eu tô analisando isso, considerando que, para mim, o realizador não é da comunidade indígena, certo? A comunidade onde está acontecendo lá. Eu acho que fica um pouco superficial. Eu acho, assim, sabe? Não sei se o tempo foi suficiente. Eu acho que poderia aprofundar mais para a gente entender, assim, não só a problemática. Por quê? Por que não apresentar como que os povos indígenas estão lidando com essa situação? Quais são os mecanismos, né? Ele fala rapidamente, assim, né? Estou buscando alternativa no gado, né? Na piscicultura, coisas que não são da tradição dele, mas eu acho que faltou mais. Poderia apresentar melhor isso, para saber se é isso realmente, né? Apesar de ser um tema muito forte, interessante, eu entendo a defesa da causa, mas eu acho que isso é um problema que a gente, documentarista, tem que vivencia muito, né, de achar que está representando o outro. Tem um autor na área do audiovisual que chama Robert Stan, que ele fala assim, quando as minorias têm o empoderamento de produzir, de poder produzir, porque hoje está muito mais fácil de você fazer cinema, é complexo falar isso, né, porque você tem acesso à tecnologia mais fácil, né, tá mais democratizado as possibilidades de você fazer um filme. Mas não necessariamente aquele filme produzido quer dizer que é um filme que representa melhor dada a realidade. Quero passar a palavra para a professora Adriana, também para fazer suas considerações, né? Eu vou passar depois a palavra para quem quiser fazer a pergunta ou quiser escrever também, pode mandar para a gente, ou pegar o microfone para fazer a pergunta para qualquer um dos nossos debatedores. Professora Adriana. Eu quero agradecer o convite, né? E quero parabenizar também a equipe toda que está trabalhando muito para esse evento. É muito difícil a gente ter um momento aqui no nosso estado em que a gente possa estar aqui debatendo filmes. E aí o SESC ele tem se empenhado, né, não só nesse momento, mas em outros momentos. Mas nesse momento eu estou vendo que tem muito mais gente agora, muito querendo discutir, querendo ver
os filmes, e isso é muito importante. Eu sempre gostei de cinema, vocês devem gostar também, mas nunca tinha me deparado com análise de cinema nem nada. E aí saí daqui de Roraima para fazer um mestrado em Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, me inscrevi numa disciplina que o nome dela era Linguagem, Estética e Hermenêutica. Eu fiquei em parafuso. Gente, o que eu vou discutir nessa disciplina? E aí, nessa disciplina que eu fiz, eu estudei linguagem estética, que era linguagem estética, obra literária, né, filme, né, das mais diversas coisas. E aí a gente aprende nessa disciplina a fazer uma leitura estética, né, do filme, né? Só que para você fazer uma leitura estética, você faz uma análise científica dos filmes, que é o que se não deu tempo para fazer, busquei algumas questões, né, sobre os filmes, né? Só que isso é um processo profundo, porque você tem que entender a produção cinematográfica, a história dessa produção, a história da pessoa que produz, ou seja, do diretor, né? E também, em alguns casos, a recepção, que é esse momento aqui, em que o público vai e olha essa obra e diz assim, nossa, que legal, ou que triste, né? Que ruim. Então, todo esse processo é o que o historiador trabalha, né? O que a gente pode pontuar disso? O que a gente pode se interrogar desse filme? O que ele nos traz que nos parece com a nossa realidade? Por exemplo, aquele filme Rota da Ilusão, ele se parece um pouco com aquele processo que a gente vive aqui, que é a questão dos garimpos, né? As mulheres indo para os garimpos, né? É um direcionamento migratório. E aí a situação em que as pessoas vivem e sobrevivem naquela região um pouco sem lei, né? Então, um pouco desse processo. A questão indígena também, e aí o Tiago colocou, né, a questão da barragem, que também é uma discussão muito importante. E o terceiro e último filme, que assim, é encantador no sentido de trazer essas várias tramas do cotidiano. Então, é nesse sentido que eu quero trazer para vocês, para a gente começar a se interrogar, a se perguntar como que a gente pode estar utilizando os filmes na nossa vida, né? Não na nossa vida, mas na sala de aula, né? Com os nossos filhos, com a nossa família, para além daquilo, né? De somente assistir um filme, mas discutir a sua própria produção, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, saber assim, quem é esse diretor? Será que tem outro filme dele, né? Será que o Tiago tem mais de um documentário, né? Entender um pouco desse processo, de que grupo social o Tiago, por exemplo, que é um diretor de cinema, faz parte. Então, dentro desse processo, a gente acabar aprofundando mais essa discussão sobre a obra cinematográfica, que é uma obra artística como qualquer outra. Obrigado, professora Adriana. Passar já imediatamente a palavra à professora Érica. Boa noite a todas e todos. Eu acredito que nós tivemos hoje aqui, nesta noite, 3 preciosas obras que podem nos fazer refletir sobre diferentes temas e que, com certeza, têm ligação, sim, com a nossa realidade concreta, tanto a nível de Estado de Roraima, quanto a nível de Brasil. E, logicamente, que como eu estou desenvolvendo uma pesquisa no mestrado que tem a ver com territorialidades indígenas, o filme que mais me chamou a atenção foi o filme que fala sobre a questão indígena, embora os outros 2 também sejam muito, muito importantes. Inclusive, o último estava sentado ali ao lado, né, de uma acadêmica, e a gente estava comentando, nossa, como interessante a construção e desconstrução, né, desse enredo, que é como se fosse realmente um novelo, que ele se enrola e se desenrola, né, em apenas 17 minutos. A questão do filme sobre a questão indígena, a gente pode refletir que há bastante tempo nós temos um processo histórico em relação aos indígenas, e hoje a geografia faz uma análise sobre a desterritorialização e a reterritorialização desses povos.
A partir do momento que projetos econômicos, né, eles fazem intervenção direta no modo de vida e alteram, né, as formas de sobrevivência desse povo, eles estão passando por um processo de reterritorialização e, ao mesmo tempo, de desterritorialização. Então, assim, a questão, outra coisa que a gente pode também, né, tirar como reflexão é sobre a matriz energética do país. Nós estamos há décadas, né, há centenas de anos, com uma matriz energética que é baseada num processo, né, de provimento de energia, enquanto nós temos um país riquíssimo em sol, em vento, mas não há investimento em outras formas. Vamos conversar com um cara que entende muito sobre cinema, o cineasta Thiago Briglia. Thiago, viu a mostra, participou do debate, o que você tem a dizer sobre esse dia aqui de cinema no Sesc? Uma alegria. Primeiro de ver essa casa cheia, né, esse cinema especialíssimo que a gente tem aqui, e exibindo filmes da Amazônia. A gente abre aí um leque de oportunidades para que realizadores façam filmes e tenham plateia, e ao mesmo tempo uma plateia que passa a prestigiar, né, consumir conteúdo audiovisual produzido na Amazônia, e essa oportunidade que a gente tem de debater os filmes. Eu acho que isso é um trunfo muito grande desse projeto do Amazônia Cultural, porque a gente aprofunda, né? A gente sai da perspectiva de apenas assistir filmes como passatempo e propõe uma reflexão mais profunda, especialmente nos nossos filmes que geralmente têm um caráter militante, tratam de temas de problemáticas sociais, seja na ficção ou no documentário. A gente teve um debate diferente aqui, não eram só cineastas, também tínhamos duas professoras que mostraram a experiência dela com o cinema na sala de aula. Qual a importância de ter essas pessoas que não estudaram, tem toda aquela técnica, mas que usam o cinema de alguma forma? Isso só demonstra o quanto o cinema é uma linguagem democrática, né, acessível e apaixonante, né? Você vê vários profissionais de várias áreas, especialmente os professores, né? Quando eles passam a usar o cinema como uma ferramenta pedagógica, né? Usando como um instrumento didático de ensino, eu acredito que isso abre, né, a margem para que os alunos comecem a perceber o cinema de forma crítica. Então fica com a gente que daqui a pouco tem mais Curta Cinema. Vamos continuar agora com mais debates ocorridos na Mostra de Cinema do Sesc Amazônia das Artes. Curte aí! E o que eu pude observar aqui nessas produções, e eu acho que isso já pode dizer que é uma característica até do Amazônia das Artes na área audiovisual, é essa diversidade aqui, que a gente assistiu, começou com uma animação, uma coisa mais lúdica, né, mais infantil. Depois a gente passou por um documentário, né, falando sobre bandas da cidade de Cuiabá. E por último a gente veio essa imersão nesse outro tipo de filme aqui, que é um filme com uma atmosfera um pouco mais pesada também, né, mais perturbadora. O tema é esse, mais sombrio também. Então a gente pode ver que a produção assim nortista, né, ela está começando mesmo a se desenhar e sem medo de ser feliz, abraçando todos os gêneros, né? Então a gente pode observar que os filmes podem ser feitos de fontes diferentes, né? Um trabalho desse também pode ser elaborado também de uma forma dependente, pode ser através de uma empresa também, um patrocínio mais direto, ou através de instituições, lei de incentivo, como a gente pode observar aqui. Coincidentemente, assistindo aquele primeiro filme, que foi sobre o Mapinguari, né, a animação lá, eu também estou elaborando um projeto que trata do mesmo tema também, Mapinguari. Claro, a gente vai abordar as lendas regionais também, mas de um ponto de vista diferente também. Ou seja, assim como na região norte toda,
né? A gente tem essa vasta gama de gêneros para ser explorado, né? Seja o documentário, seja a animação, seja a ficção, e seja o terror, seja o policial, seja o que for, seja o experimental também. O experimental tem espaço no Sesc Amazônia das Artes, nessas mostras audiovisuais. E isso é importante. O importante é mostrar para o público essa salada, porque geralmente a gente cresce se atendo a um determinado gênero. Fico orgulhoso de ver trabalhos assim também, de gêneros diferentes, pontos de vista diferentes, porque a gente não está longe disso, a gente está se enquadrando também nisso. Até a gente está trabalhando para entregar para a população de Roraima, para o Brasil, um trabalho audiovisual de qualidade, que as pessoas possam se orgulhar e dizer, poxa, esse filme foi feito em Roraima. E eu moro em Roraima. Esse filme representa a gente. Representa Roraima, representa no Brasil, representa no mundo. Porque ele pode passar por um festival, pode passar na internet, mas não importa. Ele vai criar vida própria. Depois de pronto, o produto, como eu me diz, vai ganhar vida própria. Eu vou passar a palavra para o Manel, mas antes quero agradecer a presença dos realizadores que estão aqui, né? Nós temos algumas pessoas que militam na cultura. Queria citar aqui a presença do representante da FETEC, que é o Hudson, né? Está com a gente, é um militante, alguém da articulação também, que trabalha com projetos. Né? O Pavani, que é fotógrafo, que vai estar amanhã no debate, junto com o professor Paulo Sarmento. Né? Aqui as pessoas que fazem cinema também, o Duarte, que teve o filme selecionado, o Luciano Alvarenga, o Lula, que está aqui, o Aldenor, que esteve com a gente no debate, o Pedro, que ele é jornalista, a Jéssica também. Enfim, todos os que militam nessa área, que têm esse interesse. É muito importante destacar a presença, e aqui é o momento para dividir mesmo essas experiências. A gente quase que não tem esses espaços. Né? É importante ouvir, ser ouvido, né? E também pensar nas futuras perspectivas para a área do cinema. Manel, tem a palavra. Tem algumas coisas interessantes no audiovisual, no cinema. A gente precisa sempre da produção. Mas, além de produzir, a gente precisa difundir isso aí, certo? Durante a Seda, a gente já foi para o interior algumas vezes, inclusive com parceria do Sesc, certo? E a gente foi, em 2013, a 7 municípios. E os 7 municípios, a gente fez várias oficinas, uma delas uma oficina de audiovisual, certo? A pessoa, além de assistir os filmes, participaram e produziram, foi uma oficina de 8 horas, os alunos participaram, produziram pequenos curtas de 2 minutos. Cineclube. Quem não sabe o que é cineclube, o conceito de cineclube ele é muito amplo. Basta você ter uma televisão, um aparelho que exiba filmes, certo? Um videocassete, um DVD, um computador, certo? Um pendrive que liga. Hoje tem televisão que aceita pendrive. Você coloca ali, exibe o filme e acontece aquilo ali de vez em quando para sua família, para seus amigos, para a rua. Você pode expor isso aí em qualquer lugar, na parede. A gente também trabalha muito, eu digo, e o Márcio está muito presente nisso, o Alex também, certo? O Éder, é muito de guerrilha, assim, a gente não tem orçamento, certo? É uma associação sem fins lucrativos, às vezes a gente é contratado para alguma coisa, quando pinta dinheiro a gente usa isso aí. A gente já exibiu em todos os lugares possíveis, certo? Em bar, em parede cheia de limo, mas o mais importante é passar o filme. Não interessa se tem 2 pessoas ali na sala ou se tem 500 pessoas. O importante é você tentar transformar a vida daquelas pessoas ali. Porque primeiro você está transformando a sua. Eu acho que o Alex falou é legal. Eu acho que o cinema é uma forma de contar histórias. Muitas vezes um documentário conta uma história específica, mas você pode contar a história. Por exemplo, esse filme paraense, você tem a forma do paraense falar. A Jéssica brinca sempre comigo maninho, mas quando já? Então, a forma do paraense falar. Achas mesmo que estás morrendo se não for atrás da tua alma? Eu disse que tu não entenderia, Juliana. Não entender, eu não entendo. Mas de qualquer forma, não pode passar por isso sozinho. Apareceu como pano de fundo o boi de uma cidade, o barco, a rede. Quer dizer, isso aí, ele não está falando diretamente da cultura, mas ali tem a cultura do Estado acontecendo, que é uma cultura amazônica também, certo? Então, contar histórias. Tem várias histórias aqui que vocês não imaginam que tem em Roraima. Quantidade e qualidade. Eu, particularmente, ainda estou a gente está na fase da quantidade. Tem que fazer muito. Tem que produzir, para depois a gente começar a falar, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então eu preciso de quantidade. A gente precisa de quantidade. Documentário e ficção. Cara, isso aí é muito, muito pessoal. Muito pessoal. Eu acho que fazer ficção é mais difícil, certo? Muito mais difícil. Porque você precisa de ter toda uma técnica de atores, coisa que a gente não tem, atores de cinema aqui, certo? Então, faça o que você está a fim de fazer. E aí você vai conseguir a qualidade. Eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Márcio Segino, para ficar à vontade, Márcio, 7 minutos. Boa noite. Essas 2 criaturas aqui que são
muito sabedores, né, da linguagem cinematográfica. Eu estou aqui, na verdade, aliás, agradecer primeiramente ao convite do Éder, do Sesc. Mas a minha área é teatro. E eu tenho um ponto de cultura, a Usina Cultura, e a gente trabalha com a linguagem teatral no ponto de cultura, mas também fazendo uma fusão de linguagens artísticas, né? E as nossas parcerias, né, que acabam envolvendo a gente em tantas linguagens que a gente acaba entendendo e percebendo que quando o Alex fala que é possível, basta ter vontade, basta querer, é possível fazer cinema, eu corroboro totalmente, né, o que ele diz, quando de repente a gente percebe que realmente é possível fazer cinema, tanto que nós fizemos. Né? Em 2012 nós fomos contemplados num edital para documentários sobre pontos de cultura, sobre ações de pontos de cultura. Então nós fizemos 5 mini docs, né, de 8 minutos cada um, e aí fomos premiados a fazer um 5º e um 6º. Produzir cinema ou não produzir cinema, e com qualidade ou não qualidade, eu acho que Roraima hoje abre possibilidades para que cada um de nós, quem quer que seja, possa produzir, possa fazer, possa integrar, né, de repente esse grupo que está aí trabalhando para fazer um dia fazer diferença, né, no cinema. Eu acho que o trabalho que o Alex faz, esse trabalho de guerrilha, né, que já vem de algum tempo e que está fazendo muita diferença, eu acho que hoje nós já podemos dizer que esse trabalho ele é um diferencial, não só para nós aqui em Roraima, mas ele faz diferença no norte do Brasil, pela forma como faz e pelo resultado que ele consegue atingir. Né? Que a gente está num momento legal, assim, desde o final da década passada, as produções estão acontecendo, as dificuldades vão existir sempre, mas acho que um acesso a um material, um equipamento melhor, acho que mais eventos como esse, festivais, a gente precisa, cara, aqueles passos tradicionais, você precisa produzir, você precisa exibir, você precisa distribuir esse material, você precisa discutir, você precisa qualificar as pessoas, para chegar num ponto que foi comentado também no debate, que é você ter um material artístico, mas ao mesmo tempo ter um mercado de cinema, um mercado do audiovisual, onde as pessoas possam estar trabalhando em cima disso e além da televisão. Realizar esses encontros, né, com a gama de produção audiovisual, esse encontro entre os realizadores e o público é sempre muito importante, né, porque é justamente para eles que a gente realiza esses trabalhos que são produtos artísticos que acabam virando produto, né, que são disseminados para o público, e a gente precisa desse retorno dele. Então é muito mais que válido esse projeto, esse encontro, né? O Amazônia das Artes eu acho que já é uma referência para difundir esses trabalhos, esse intercâmbio do trabalho audiovisual nortista, e a gente faz parte disso com muito orgulho. Vamos continuar agora com mais debates ocorridos na Mostra de Cinema do Sesc Amazônia das Artes. Curte aí. Pela ordem aqui, eu vou convidar o Pavani para fazer as primeiras abordagens e falar também um pouco da produção cinematográfica. Boa noite a todos, eu sou o J. Pavani, como anunciado pelo Éder, então, e é fantástico ter vocês aqui, porque quando se começou aqui o audiovisual, eu acho que era só a gente que assistia os nossos filmes, então era terrível isso. Hoje nós temos uma plateia razoável, eu acredito que está aumentando
essa coisa das pessoas virem e conhecerem o trabalho que está sendo feito autoral. O autoral é que nós estamos fazendo, a Amazônia está fazendo, Roraima está produzindo, né? E quanto aos filmes, é importante ver o quanto o cinema, a sétima arte, está trazendo assuntos atuais para que as pessoas possam ver, porque há comentários, há situações, há dificuldades, há preconceitos, e a sétima arte, ela coloca isso de uma forma que a gente pensa direito o que a gente está fazendo, como a gente quer ser, onde vai chegar. Você vê esse filme, o primeiro filme é um filme sobre o garimpo, sobre a depredação da Amazônia, sobre a conservação. O segundo é um filme, um documentário que ele tem mais força, ele chega mais, porque a homofobia é uma coisa terrível. Aliás, qualquer tipo de preconceito é terrível. Mas o ser humano ele tem essa capacidade de percepção e a inviabilidade de transformar uma pessoa sensacional, que nem o personagem Kátia, num valor imenso numa terra que ou que se imaginava, ou que se imagina que é uma dificuldade tremenda de você se expor como a Kátia se expôs. Evidentemente que a cidade sempre teve preconceito. Claro, eu Aqui sei, Oeiras sempre teve, claro, como nós chamamos mesmo, claro, de maricola, que é um termo muito nosso, tá entendendo? Chama de maricola. Respeita. Se diz ela por trás de mim. Pra mim não é louco. Mas com a atuação de Kátia... Um empresário aqui, eu entrei no comércio dele, não vou citar o nome, que ele me pediu desculpa. Burra Preta, o que é que tu quer? Eu digo, olha, é a última vez que eu entro no seu comércio para comprar, que você tinha, eu nunca lhe dei esse lugar de você vir com falta de respeito comigo. Eu sou travesti, você quer chamar Kátia, ou quer chamar Zé de Martins, chame. Mas não vim com Burra Preta, que eu não fui batizada por Burra Preta e nem por viado. Você nunca mais vem no seu comércio eu lhe dar lucro a você. E um empresário, ele, me perdoe, me desculpe. Eu nunca mais vou tirar isso com você. Eu digo, eu ando, eu sou cidadão igual a você, você paga os seus impostos, eu também pago os meus. Então, me respeite. Eu tenho determinação. Então, a sétima arte ela tem essa capacidade. E dentro desse documentário, mostrar um pouco da política social que acontece, da paisagem do local. Tudo isso vai se passando de uma forma que a gente vai refletindo, que a gente não conhece esse país de verdade. Nós moramos na Amazônia, muitos chegaram aqui, mas os outros locais a gente não conhece. Vê lá São Paulo numa novela, vê o Monte Roraima, eles vêm de fora, mas a visão que tem é que o cinema está aumentando, a capacidade de produzir de nós, amazônidas, está aumentando. Obrigado, Pavani. Passar a palavra para o professor Paulo para também tecer os seus comentários. Boa noite. Os dois filmes têm dois aspectos, cada um tem dois aspectos muito importantes. O primeiro, o paisagem ocre, né? Tem duas facetas ali que são extremamente importantes da gente poder analisar. A primeira é a degradação da natureza, né? E aí, quando eu estava olhando o filme, a gente parece um Grand Canyon montado pelas máquinas, pela ação humana, enquanto o Grand Canyon é um negócio aqui montado esculpido pela natureza. Aí você vê uma paisagem que começa a se tornar uma paisagem extremamente estéril, mas que aquela paisagem estéril ali, eu vou pensar aqui, só pegar uma frase de René Dubois, que ele diz assim, pensar o local, agir no local, pensar o global e agir no local, ou seja, então você vai vendo aquela paisagem ali, ela é uma espécie de paisagem que você vai encontrar pelo mundo afora. A degradação da natureza não é uma questão de Amazônia ou de qualquer coisa, ou de qualquer espaço que nós temos aqui, que nós podemos ver. A degradação da natureza é uma questão do mundo e não se refere só à questão da mineração. A gente pode estender a discussão para outros aspectos, como a desertificação, poluição, desmatamento, chuva ácida, aquecimento global. E existe inclusive eu tenho amigos, doutores, eles dizem, esse negócio de questão ambiental não existe não. Então eu estou falando isso com base de vários anos de estudo, né, de escrever um livro sobre a questão ambiental. É uma questão séria e sempre que as pessoas que eu vou tratar de alguma coisa, eu digo que tem dois grandes problemas na sociedade contemporânea. Um é a questão ambiental, outro é a questão da corrupção. Tá?
Acho que são dois problemas. O Manuel Castells, ele coloca que a maior doença da civilização contemporânea, um pouco, né? A maior doença da civilização contemporânea chama-se corrupção. Mas a gente pode perceber que a questão ambiental é uma questão da temática do momento, que é extremamente importante de se fazer uma reflexão, em razão de que esse é o único planeta que nós temos para poder viver. E ali a gente observa no filme que a segunda faceta do filme é que eu tenho um monte de trabalhadores ali, os caras numa situação de trabalho terrível, que ele inclusive dá um depoimento assim, que parece que é simples, mas não é simples, não é uma coisa simples. Se fechar o buraco ali, não sobra nem a alma do cara, né? O cara descer 15 metros de chão adentro, depois entrar mais 10, 15 debaixo do chão. E a pessoa se a terra baixa em cima do pinhão, o que é que sobra dele? Nem a alma não sai dentro do buraco. Quer dizer, então a gente vai observando ali que tem uma outra faceta. Quem produz, aquele indivíduo que produz a riqueza, como os indivíduos que vão para dentro da floresta cortar uma madeira para fazer um perfume caro, que é o Chanel, e que ele ganha irrisórios menos de 10 reais talvez para tirar uma madeira lá de dentro, enquanto os caras ganham grana violentíssima para poder fazer aquilo ali. Agora, o Kátia, ele é um filme que eu penso assim, que ele tem também essas duas facetas. Ele é um filme muito pontual sobre a questão da sexualidade, mas ele é um filme que eu presinto que é um filme paradigmático do ponto de vista que ele expressa uma forma de ver da sociedade que elimina as várias categorias que nós marginalizadas. Então ali, Kátia ser a primeira figura travesti do país a ser eleita é uma expressão de que existem outras que não tem nenhum representante. A Kátia é uma espécie de elemento paradigmático, um paradigma da representação das minorias no Brasil. E uma figura que as pessoas têm direito de serem o que elas querem, não tem grilo nenhum. Mas uma figura com a áurea que é aquela figura. Eu vou falar ela porque é a opção dela de identitária. Ela o problema da descrição, ela se reconhecer como aqui. O lance dela, ela cai inclusive naquela categoria do político carismático, né? Então, a áurea dela é uma áurea boa, né? É uma pessoa fantástica. Ela não serve só como exemplo, como a primeira política, né, tal. Ela serve como exemplo de ser humano fantástico que é. Primeiro passo para quem está enveredando por esse caminho, que sonha com isso, porque eu digo isso porque o cara quando é adolescente sonha. Eu quando era adolescente eu sonhava em fazer um filme. Hoje eu já fiz 8 filmes, mas eu comecei aos meus 25 anos, 26, 27 foi quando eu comecei. Então o cara... Por quê? Mas fui para a sala de cinema, assisti, sempre fiquei... Então, eu acho que é isso. O cara, a primeira coisa é enveredar pelo caminho que você quer. Não adianta você dizer, eu quero fazer cinema e ficar em casa, né? Então, você tem que tomar atitudes. Então, eu acho que o lance está aí. Você tem que... Eu vou fazer, hoje faça com celular, hoje faça com uma VHS antiga que você tem lá, desmonta ela, arruma lá do seu vizinho, lhe doa ela, né? É isso. Um aprendizado também de cultura, de tudo, de artes cênicas, de informações sobre o próprio estado onde vivo e ao aglomerado de tudo. Então, gente, esse foi o nosso primeiro Curta Cinema. Espero mesmo que vocês tenham gostado e estejam conosco no nosso próximo programa. Tchau!